Mas do mesmo jeito que a lei de Biot-Savart, a lei de Coulomb, né, não nos diz muito sobre a propriedade do campo, a lei de Biot-Savart também não nos diz muito sobre as propriedades do campo. Nós temos que ir mais a fundo, né, para ver quais são as propriedades do campo. E vocês lembram que eu mencionei para vocês que se nós soubermos, né, a lei de Gauss, né, do magnetismo, né, que vai dar a lei de Gauss, né, que é o fluxo em uma superfície fechada, né, nos diz algumas propriedades. E a integral de linha em um caminho fechado do campo me diz outras propriedades, né? Essas duas propriedades são suficientes para a gente definir como que é o campo, tá? Como que é o campo. E aqui nós vamos ver essas duas propriedades. A primeira que eu queria, diferente do campo magnético, eu vou começar pela integral de linha, tá? Vamos ver o que está acontecendo. O que vai acontecer com o campo magnético quando a gente faz isso. Pensa o seguinte. Então, eu estou definindo uma superfície fechada, tá? E eu tenho correntes passando por dentro dessa superfície. O que quer dizer a corrente está passando por dentro do meu caminho? Quer dizer que se eu definir um plano, uma superfície onde a borda é o meu caminho, eu quero ver se essa corrente está cruzando ela, tá? E aí a gente define esse cruzamento, né, sendo positivo, né, aí usando a regra da mão direita novamente. Se o caminho, por exemplo, aqui está na direção, né, está para dentro da folha, o meu dedão define o que é positivo, tá? Então, por exemplo, nesse desenho aqui, I1 e I3 são positivos e I2 é negativo, tá? Nesse problema. E aí, o que a gente vê é que, lembra, a gente calculou aqui o campo de um segmento de reta, né? Veja que aqui está para dentro. Mas se a gente fizer a conta do outro lado, a gente vai ver que ele está para fora, né? Ele define, eu acho que eu mostrei aqui no slide, ó, as linhas de campo ao longo de uma corrente, eles são circulares em volta do fio. Elas não são radiais igual a, por exemplo, o campo elétrico. Elas são circulares em volta do fio, né? Então, veja que eu vou ter alguma coisa relacionada a uma rotação em volta do fio, tá? A gente não vai ver exatamente essa ideia de rotação do campo, né? Que envolve uma matemática que vocês não viram ainda, mas essa rotação do campo está relacionada a eu fazer essa integral de caminho fechado, tá? Ser diferente de zero, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, um fio aqui, eu vou ver que para vários pontos desse eu vou ter uma componente do campo magnético na direção desse fio, na direção desse caminho. Logo, se eu fizer a integral, eu vou ver que a integral vai ser diferente de zero. Mas é importante saber, é diferente de zero, mas é proporcional ao quê? Nessa situação, tá? A gente tem que essa integral, tá? Essa integral de caminho do campo magnético ao longo de um caminho fechado é proporcional às correntes que cruzam
a superfície definida por essa curva, tá? A gente disponibilizou, tá? A ideia do teorema de Stokes, que é o que está falando aqui, que se alguém quiser saber mais detalhes matemáticos sobre essa lei, essa proporcionalidade aqui que eu estou mencionando, o teorema de Stokes pode dar uma ideia para vocês, tá? Então, a lei de Ampère nos diz que essa proporcionalidade, né, é dada pela constante, né? Eu consigo transformar essa proporcionalidade em uma igualdade se eu considerar uma constante, a constante μ0. Tá bom? Ficou claro para vocês a lei de Ampère? É importante ressaltar que aqui a gente está falando de uma curva plana. Essa curva não precisa ser plana e essa superfície aqui, ó, definida pela curva, não precisa ser pode ser qualquer superfície, tá? Pode ser qualquer superfície. A ideia que eu gosto de passar quando eu falo disso é se a gente pensar, por exemplo, na superfície definida aqui, se vocês forem ver no vídeo aqui que eu estou fazendo, na borda aqui, ó, da garrafa, tá? Eu estou com uma garrafa aqui e aí define a borda da garrafa, tá? Então o meu caminho é a borda da garrafa. Eu posso definir uma área dessa borda da garrafa sendo a tampa da garrafa. Eu tampo a garrafa, eu defino a borda, né? Então, algo bem parecido com o que está no desenho aqui. Mas veja que a garrafa em si também é uma área que tem a borda definida pela boca da garrafa. Então, por exemplo, a gente poderia usar a lei de Ampère para a tampa ou para a garrafa, usando ou a tampa como essa superfície ou a garrafa como a superfície. E as duas têm que dar o mesmo resultado. As duas dão o mesmo resultado, tá bom?